E nesta noite eu quero convidar o nosso evangelista, Wellington Ramos, para nos trazer a palavra de Deus. Nesta noite ele foi, aleluia, incumbido de nos trazer a mensagem. E com ele assim está a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E assim, com o nosso irmão Wellington está a oportunidade. Estou mais uma vez aqui, vim falar contigo. Apenas olhar para você, teu rosto sofrido. Chega de correr perigo, com esta dor no teu peito. Saiba, pra tudo tem jeito, Deus tem solução. Escuta a solução. Jesus está olhando para você agora. Somente Ele pode mudar a tua história, apagar o teu passado, libertar teu coração. Hoje é seu dia, tudo pode mudar. Teu choro vai ter fim se você acreditar. Como chuva de verão, ele logo vai passar. E a felicidade Jesus Cristo quer te dar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a maior alegria e satisfação para transmitir as boas novas de salvação mais uma vez para essa comunidade. Essa palavra que tem sido ministrada, essa mensagem que tem sido anunciada há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus trouxe ela e ortogou a responsabilidade aos seus discípulos para continuar levando esta mensagem. Há mais de 2000 anos atrás, houve um ato maravilhoso manifesto sobre a terra para toda a humanidade. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo foi anunciado como aquele que veio para salvar toda a humanidade. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo foi anunciado para trazer a esperança à humanidade. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Cristo, o Senhor, o Salvador, que é Cristo. Ele nasceu. Paz na terra para os homens, glórias a Deus nos céus. Porque Deus, Ele deu aos homens esta tão grande esperança de salvação, de reconciliação com Ele e de perdão do seu pecado. Tudo isso unicamente e exclusivamente através daquele que veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás. Esse chama-se Jesus, o Cristo, quer dizer, o Messias, o enviado, o ungido, aquele que Deus prometeu que viria ao mundo para libertar a humanidade do poder maléfico das trevas, para libertar a humanidade da escravidão que o homem se tornou escravo do pecado, para libertar a humanidade do juízo e de uma condenação eterna. Isso é um fato, é uma realidade que está sobre a vida de todo ser humano, independente de qual seja a diferença. Todo ser humano está dentro de uma condenação. Jesus, Ele é o caminho para você encontrar a salvação, o perdão, a paz, a comunhão e a vida eterna. E essa mensagem das boas novas é justamente isso. A mensagem das boas novas é mostrar ao mundo que aquele que veio para salvar, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém na face da terra, nenhum ser humano, pode chegar a Deus o Pai, senão por Ele. Chegar a Deus significa de você ser aceito por Deus, receber o perdão de Deus, ter a comunhão com Deus para viver com Ele na eternidade, quando deste mundo partir. Isso é o que significa chegar a Deus. E para você ter tudo isso, o caminho é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Jesus deixou isso bem explicado, objetivo e claro. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala isso dando uma resposta, porque ele foi questionado, porque alguém queria conhecer o caminho que poderia chegar a Deus. E Jesus mostra aos seus discípulos, e ele está ensinando a você agora, o caminho para você chegar a Deus. Porque antes de Jesus, o povo pensava que para chegar a Deus, precisava ser escravo de uma religião, precisava ser devoto de uma religião, precisava cumprir as ordenanças e viver os preceitos dos homens. Aí Jesus chega mudando essa realidade. Jesus chega trazendo o conceito de Deus verdadeiro para o homem que estava nas trevas, sem entendimento, conduzido-se cada vez mais para distante de Deus, porque perdeu o entendimento de Deus. E Jesus, como luz, ele veio esclarecer. O nosso irmão Francisco, dirigente aqui desse trabalho nessa noite, ele falou sobre a luz. Ele falou, não é essa lâmpada aqui, não é a luz física que ilumina o ambiente físico. Jesus é a luz que ilumina o teu entendimento. Está falando de esclarecimento no teu entendimento, para você entender, conhecer a verdade e aí você ser liberto. Para ser liberto é preciso conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. Ele ilumina, ele é a luz. Ele é quem vai fazer a grande transformação na vida da humanidade, tirando-a de uma condição para outra. Porque a humanidade hoje está perdida, caída, sentenciada e condenada. Meu amigo, isso é um fato, é uma realidade na verdade de Deus. O homem, crendo ou não, que vai prevalecer é o que está revelado na palavra. O que vai acontecer, o que vai se manifestar, o que vai se dar, não é o que estão adivinhando por aí, não é o que o buzo fala, o que o tarô diz, o que a bola de cristal fala, a necromancia, não é o que a astrologia diz, porque o que vai prevalecer é o que está na palavra de Deus. Porém, quer consultar a sua vida, quer buscar o melhor para você, não procure tarô, bola de cristal, búzios, cartas, não procure essas coisas. Procure a palavra de Deus, que ela vai te conduzir no caminho de bem-aventurança. Você precisa ser bem-aventurado quando você se dirigir pelas orientações da palavra de Deus. Então nessa noite nós estamos aqui para mostrar essa mensagem mais uma vez, porque o trabalho da igreja, daquele que é discípulo de Cristo, daquele que foi chamado para pregar o Evangelho, é esse. Pregar o Evangelho é anunciar ao mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele há perdão, que nele há salvação, que nele, através dele, por ele, o homem chega a Deus para a vida eterna, quando deste mundo partir, ao findar o labor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar, qual destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro eterno o teu lar? Então, pregar o Evangelho é isso. O Evangelho é informação. O Evangelho não é um movimento, não é uma religião. O Evangelho não é dogmas de igreja, não é conceito doutrinário de homem. O Evangelho é a informação que a Bíblia nos revela, nos relata do que Jesus mandou anunciar. A informação ao mundo que nele o homem é salvo, que por ele o homem chega a Deus, que através do sacrifício dele o homem tem os seus pecados remidos, perdoados, para não sofrer o juízo pela condenação do pecado, que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é o Evangelho? É uma informação. E nesta noite eu quero ler um texto da palavra de Deus para já complementar essas informações que você está recebendo agora aí na sua casa. O pessoal aqui da comunidade do Bode, aqui na rua São Benedito, você que está ouvindo aqui, você que está aí na vizinhança aqui da esquerda, da direita, você que está aí de frente, aqui perto e aí longe, você está ouvindo esta mensagem. Esta mensagem é quem pode mudar a tua vida e o teu destino. Você precisa crer na palavra de Deus, no que Jesus ensinou para o homem conhecer a verdade e ser liberto. Nesta noite, nós estamos aqui cumprindo aquilo que Jesus mandou. A ordem, a incumbência que Jesus deu à igreja foi essa: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide, não fiquem, vão. Aonde você tiver oportunidade, vão. Fazer o quê? Pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Informar o povo, anunciar ao povo que há esperança, que Jesus
ele é o socorro bem presente para livrar o homem do perigo que ele está correndo. Isso é o Evangelho. É uma informação que faz o homem entender por onde ele deve se conduzir para sair do perigo que ele está correndo. Então Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a quem? A toda criatura. Que criatura é essa? A criatura chamada ser humano, que é o ser racional, inteligente, o ser que tem o direito de decidir e escolher, a liberdade do livre arbítrio. E este ser, por ele ser capaz de escolher e decidir, pelas suas escolhas e a sua decisão, ele sofrerá as consequências dessas escolhas e dessa decisão. Por isso que o homem precisa de salvação. Por isso que o homem precisa tomar uma atitude. Porque assim como o homem escolheu desobedecer a Deus, pecando, entrando em pecado e sofrendo a maldição, assim também é responsabilidade do homem crer em Deus, se converter à palavra dele para sair da condenação e receber a salvação. Porque foi isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Está falando do ser humano. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. A mensagem tem que ser levada a todos. Agora, a escolha é de cada um que ouve. Porém, quem ouvir, irmão Francisco, irmão Edson, quem ouvir será salvo. Foi o que Jesus disse: ouvir e crer. Crer é se converter, é acreditar, é se render àquele conselho, àquela orientação que você está ouvindo. Jesus disse: quem crê será salvo. Mas também tem o outro lado, que muitas vezes a gente ignora, porque não agrada ao povo falar essa verdade. Muitas vezes a gente omite esta verdade do povo. Porque Jesus disse: quem não crê será condenado. Isso é uma realidade, isso é um fato, isso é uma verdade, isso é um perigo iminente que todos que ouvem, que não crerem, estão correndo. Porque a qualquer momento você pode partir deste mundo condenado, com toda a tua religiosidade, com toda a tua devoção, a tua obediência aos teus dogmas, teus credos, as tuas normas religiosas. Isso não pode te salvar da condenação. Você tem que crer na mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse: quem ouve a minha palavra, eu não julgo se não crer. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Agora, quem ouve a minha palavra, já tem quem eu julgue. Esta palavra que eu prego, esta mesmo é que vai julgá-la no último dia. Existe o último dia. Existe o fim de tudo que se vive e que se vê nesta humanidade. Existe o dia em que todos vão estar diante da realidade do juízo eterno de Deus. Mas antes desse dia chegar, antes desse dia chegar, você precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você precisa tomar uma decisão que vai mudar o teu destino. Jesus disse lá em João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe, você tem que parar e entender as palavras de Jesus. O que é que Jesus está nos orientando aí quando ele diz: quem crê e ouve a minha palavra não entrará em condenação. Por que não entrará? Porque a condenação é uma realidade que está por vir na vida de toda a humanidade. A condenação é um fato e não uma ficção. A condenação é uma realidade e não um conto de fábula. A condenação é a verdade de Deus e não o que falam os crentes porque quer que o mundo seja condenado. Não! Nós falamos de condenação para o mundo se arrepender, crer, temer e correr para os pés de Jesus enquanto é tempo. Porque, meu amigo, você precisa de Jesus, não é para você ser mais santo do que os outros, não é para você ser mais cheio de poder do que os outros, não é para você alcançar bênção, prosperidade aqui na terra. Não! A sua maior necessidade de Jesus você tem que entender. Você tem que entender qual é a sua necessidade de Jesus. Qual é a sua maior necessidade? Jesus não é uma opção. Jesus é a necessidade que toda a humanidade tem de salvação. Jesus disse lá em João 3,18. Jesus diz assim: quem crê em mim,
não será condenado. Mas quem não crer já está condenado. O evangelho é crer em Jesus. Não é crer nos ensinos, nem nos dogmas, nem no sistema doutrinário de religião alguma. O evangelho é Cristo, é a palavra dele, é o ensinamento dele. E o homem só é salvo se ele crê no que está revelado dentro das palavras de Jesus. Porque o homem quer servir a Deus, mas tem que crer no que Jesus disse. Eu sou o caminho. O homem quer servir a Deus andando por outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. O homem quer servir a Deus vivendo suas verdades relativas. Jesus diz, eu sou a verdade. Ele é a verdade absoluta. Se você não der ouvido a isso, você vai viver uma vida de ficção, de engano, de fábula. E no final, o que vai restar para todos aqueles que não estão guardados na palavra do Senhor é desprezo e decepção na eternidade. Desprezo e decepção na eternidade. Com tudo que viveram, com todas as suas devoções, com toda a sua vida de santidade, vida de poder de Deus, com toda a sua vida de prosperidade, com toda a sua vida de acha que é o melhor, achando que é assim, daquele jeito ou daquilo outro. Mas todos vão se decepcionar. Jesus disse assim, ele já falou nesse sentido, quando ele disse, passarão os céus e a terra. Jesus está dizendo que tudo nesta vida aqui vai passar. Tudo que se faz, tudo que se fala, tudo que se vive, não passa de vaidade. É vã, efêmero, temporal. Por isso que o sábio Salomão, na sua velhice, ele entendeu o que é mais importante da vida. O que é mais importante da vida não é comer nem beber, não é ganhar nem possuir. O mais importante da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é o mais importante da vida, porque é isso que vai nos garantir o gozo eterno, a vitória, a riqueza, o tesouro lá no céu, não na terra. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Salomão diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isso é um dever de todos os homens. Porque vão estar diante de Deus para prestação de conta, diante de Deus para juízo. E aquele que teme a Deus, aquele que obedece a sua palavra, estará livre da condenação. Agora, servir a Deus, temer a Deus, estar na presença de Deus, não é você ser fiel e dedicado a uma religião. Não é você guardar um conceito doutrinário de nenhuma entidade religiosa. Servir a Deus é estar em Cristo. Servir a Deus é crer em Cristo. Estar em comunhão com Deus, ter a vida eterna, é crer em Jesus, na palavra dele, e nessa palavra ser fiel até a morte, não negando a Cristo e nem deixando de guardar a sua palavra. O Senhor Jesus vai dizer muito naquele dia, eis que tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Portanto, entra no reino que está preparado para todo aquele que ouve a palavra do Senhor. Nesta noite eu quero dizer-te, meu amigo, tem tanta gente que coloca a sua vida, a sua atenção em buscar as coisas deste mundo, a fama, a riqueza, a sua vaidade. Tem tanta gente que se preocupa mais em ganhar dinheiro, construir, possuir, muitas vezes morre, não leva nada, não levam nada, passam a vida se desgastando, priorizando o que é vã, o que é secundário. Deixam de priorizar o primário, que é importante para a sua vida. É buscar o conhecimento de Deus. É buscar a verdade de Deus e nela crer. É buscar conhecer a Deus. Ter o interesse como teve Zaqueu. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha prosperidade. Mas Zaqueu, ele sentia uma necessidade na alma dele. Que o dinheiro que ele tinha não podia suprir. Que a fama que ele tinha, a posição que ele tinha dentro de um serviço no sistema público romano, onde ele era cobrador de imposto, ele tinha posição, ele tinha condição, ele tinha bens, ele tinha finança, mas ele não tinha paz na alma, ele não tinha confiança
convicção da vida, do descanso eterno, quando a sua alma deixasse esta matéria, este corpo, porque um dia você vai sair desta matéria, você vai ver que você não é esse corpo, você vai ver que você não é uma coisa que existe e depois fica inerte. Ao sair deste corpo, você continuará consciente, existindo na eternidade. Aí que você vai ver a realidade. Zaqueu, ele tinha desejo de conhecer Jesus. Ele se esforçou, ele foi buscar conhecer Jesus. Nesta noite eu quero dizer-te, meu amigo, tenha esse interesse, buscar em conhecer e buscar compreender o que Jesus significa para você, para que você, antes que parta deste mundo, você creia na verdade, seja liberto e alcance a vida eterna com Deus através de Jesus. Porque você muitas vezes se esforça a ter um carro, a ter uma casa, a ter muito dinheiro no banco, e muitas vezes você morre e não gasta o dinheiro que está no banco. Quem vai gastar é outro, que não juntou, não teve nenhum esforço. Você juntou e não usufruiu. Viveu uma vida totalmente dentro de uma busca pelas coisas desse mundo, se esqueceu de buscar o mais importante da tua vida. Muita gente é avarenta. Muita gente que se dedicam mais a juntar tesouro na terra do que no céu. O que é juntar tesouro no céu? É buscar uma vida com Deus. Ainda que eu não tenha condição, ainda que eu não tenha prosperidade aqui, ainda que eu não tenha bens materiais, mas eu quero a minha vida com Deus. E a minha vida com Deus eu não encontro dentro de religião, seguindo conceitos de homem. A minha vida com Deus eu encontro através de Jesus, conhecendo o que Ele me ensinou, o que Ele orienta, o que Ele ensina, para eu seguir e para eu ter Ele na minha vida como meu único, suficiente e eterno Senhor e Salvador, a quem eu me dirijo, a quem eu submeto, a quem eu confio, a quem eu espero, em quem eu creio, em quem eu sei que estou guardado. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará sobre minha vida, porque eu estou guardado nele, o esconderijo do Altíssimo, e posso descansar na sombra do Onipotente, porque Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu protetor, o meu ajudador, meu intercessor. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Você tem que entender quem é Jesus e qual a importância dele na sua vida. Muitos desprezam a Jesus pela religião, muitos desprezam a Jesus pelas suas verdades relativas, muitos desprezam a Jesus para seguir os seus guias, orixás, entidades que estão servindo aí no lado espiritual, porque na verdade o que é, essas coisas não passam de espíritos enganadores, demônios, se apresentando ao povo como protetor, como anjo de luz, como entidade do bem. Muitos desprezam a Jesus e negam a Jesus por causa de uma vida profana, dentro de bebida, de vício, de prostituição. Não estou julgando, porque eu também fazia isso. Eu negava Jesus porque eu gostava de me prostituir. Eu negava Jesus porque eu gostava de beber. Eu negava Jesus porque eu gostava de me drogar. Mas um dia o meu coração ele foi quebrantado, de tanto eu dar atenção à palavra de Deus. Por mais que você esteja com o seu coração duro, mas se você estiver ouvindo a palavra de Deus, é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus vai trabalhar no teu interior. A palavra de Deus vai esclarecer a tua mente que está na obscuridade das trevas, no engano de Satanás. Mas nesta noite, Jesus Cristo, Ele quer entrar na tua vida para uma mudança diante da divindade, diante de Deus, do lado espiritual. Ainda que eu continue pobre, mas eu crendo em Jesus, eu tenho uma riqueza guardada no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça não corrói, nem o ferrugem consome. Eu tenho uma riqueza. A esperança de Cristo não é neste mundo, porque mesmo com Jesus aqui, eu vou continuar passando dificuldade. Mesmo com Jesus, eu vou continuar sofrendo enfermidade. Mesmo com Jesus, eu vou continuar sendo humilhado. Mesmo com Jesus, eu vou viver escassez. Mas tem uma coisa, há uma promessa de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo.
Cristo em uma vida onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem envelhecimento. Não é aqui num paraíso na terra. Esse paraíso existe, mas é lá no céu, como disse Paulo no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Paulo, ele teve a revelação deste lugar glorioso, inefável, que não foi permitido falar para o homem entender, porque não chega ao entendimento do homem. O homem tem que crer pela fé, é por fé. E o que é fé? Fé é crer no que diz a palavra, guardar a palavra e esperar o cumprimento da palavra. Aonde eu estou firmado? Na palavra do Senhor. Há um lugar bem melhor do que este mundo lá nos céus. Para todo aquele que aqui for fiel, não à religião, não aos seus líderes, não à sua entidade, não aos seus conceitos, mas a Jesus, a sua palavra. Ele é o bom pastor, ele é o Senhor dos senhores, ele é o dono da igreja, ele é aquele que a igreja tem que se submeter, obedecer, sem questionar. Não, o homem que está na frente é apenas um homem que Deus levanta para doutrinar e ensinar o povo com a palavra, mas a autoridade maior não é o homem que está na frente, é Jesus que está guiando e conduzindo a sua igreja dentro da sua palavra. Nós temos que ter cuidado, principalmente hoje. Muitos irmãos que estão dentro de igreja, cuidado com muitos pastores que estão corrompidos de entendimento, estão proporcionando para o povo doutrina de heresia, movimentos que são malditos, o evangelho anátema. Mas eu quero advertir-se, irmãos, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Examine as escrituras para que tu possa conhecer o poder de Deus e não viva no engano. Doutrina de demônios sendo ministrada, o homem sendo conduzido a um caminho que aparentemente entende que é o de Deus e sendo conduzido a uma vida de maldição, distanciando de Deus cada vez mais. Foi o que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, porque todo mundo vem até você em nome de Deus, não é? Ninguém vem em nome do diabo dizer que você precisa crer. Todo mundo vem em nome de Deus. Olha, eu sou de Deus, eu sou o povo de Deus, sou testemunha de Deus, sou servo de Deus, sou profeta de Deus. Mas o que é que esse povo que diz que é de Deus está ensinando a você? Jesus disse assim: quem é de Deus, ouve a minha doutrina. Quem é de Deus, guarda a palavra de Deus. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, estão servindo a Deus e nem entrarão no reino dos céus. O que é que estão ensinando a você? Estão mostrando a você o alvo que é Jesus? Estão advertindo você da sua necessidade de pecado, da sua necessidade de reconciliação com o ser glorioso, divino chamado Deus? Estão mostrando a você que Jesus é aquele a quem tu tem que ser devoto, fiel, sem questionar? Ou estão convidando você para fazer parte de uma igreja, de uma religião, obedecendo os dogmas, os credos, os ritos, os movimentos, e você ser um fanático religioso, um cego guiado por outro cego? Mas se você nesta noite quer conhecer a verdade e andar na luz, Jesus te convida para seguir a Ele, ser discípulo dEle, crer nele, confiar nele, para você ser mais que vencedor. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 31, se vocês ouvir e guardar verdadeiramente a minha palavra, serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nesta noite, esta verdade que foi anunciada do Evangelho, possa libertar sua mente neste momento, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, nesta noite, de ter ministrado esta santa palavra, este santo ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Amém.